Kit Kat é um dos chocolates mais amados do mundo, com bilhões de barras consumidas anualmente. Esse icônico chocolate com suas camadas crocantes de wafer, cobertas por um suave e delicioso chocolate ao leite, conquistou paladares em todos os cantos do globo. Desde crianças até adultos, todos se rendem à combinação perfeita de texturas e sabores que só o Kit Kat oferece. Introduzido no mercado em 1935, durante a Era Dourada do chocolate, o Kit Kat rapidamente se tornou um clássico, atravessando gerações e se firmando como uma das barras de chocolate mais reconhecidas e consumidas. A cada segundo, milhares de Kit Kats são devorados, proporcionando momentos de prazer e satisfação a milhões de pessoas. Mas você já se perguntou como esse delicioso chocolate é feito, o que torna cada mordida tão irresistível? Hoje, vamos levar você para dentro da fábrica onde a mágica acontece. Vamos desvendar o processo meticuloso e fascinante que transforma simples ingredientes em uma barra de Kit Kat pronta para derreter na sua boca. Prepare-se para uma jornada única, onde a tradição se encontra com a tecnologia de ponta, revelando todos os segredos por trás da criação Kit Kat. A história do Kit Kat começa nos anos 1930, uma época conhecida como a Era Dourada do chocolate. Foi em 1935 que esse icônico chocolate fez sua estreia, introduzido pela Rowntree's, uma fabricante de confeitos britânica. Desde o seu lançamento, o Kit Kat se destacou pela sua simplicidade e inovação. Composto por camadas crocantes de wafer envoltas em uma suave cobertura de chocolate ao leite, o Kit Kat oferecia uma experiência única que rapidamente conquistou corações e paladares. Durante a década de 1930, os preços do chocolate caíram, tornando-o acessível para a maioria da população. Esse cenário impulsionou a popularidade do Kit Kat, que se tornou um doce apreciado por crianças e adultos. A combinação perfeita de textura crocante e sabor doce fez do Kit Kat um favorito nas merendas escolares, nos intervalos do trabalho e em momentos de lazer. O sucesso foi tanto que, em 1988, a marca foi adquirida pela Nestlé, que levou o Kit Kat a novos patamares de popularidade global. Produzido nas fábricas da Nestlé em York, no Reino Unido, o Kit Kat continua a ser um sucesso estrondoso. A fábrica é responsável pela produção de mais de 7 milhões de barras de Kit Kat por dia, alimentando o apetite insaciável de consumidores ao redor do mundo. Só no Reino Unido são consumidas mais de 1 bilhão de barras anualmente, o que equivale a cerca de 1.900 barras por minuto. Ao longo dos anos, o Kit Kat manteve-se fiel à sua fórmula original, enquanto também inovou com novos sabores e edições limitadas, mantendo seu lugar como um dos chocolates mais queridos e consumidos do mundo. A popularidade crescente do Kit Kat não mostra sinais de diminuir e sua história continua a ser escrita a cada mordida crocante e deliciosa que traz alegria a milhões de fãs. Tudo começa com as sementes do cacaueiro, um processo que se inicia principalmente na África Ocidental, onde o clima quente e úmido cria as condições ideais para a colheita. Após a colheita, os grãos de cacau são expostos ao sol por cerca de 7 dias para secar, um passo crucial para desenvolver seu sabor característico. Uma vez secos, os grãos são enviados para a fábrica da Nestlé em York, onde a verdadeira transformação começa. Na fábrica, o cacau é primeiramente limpo para remover qualquer impureza. Em seguida, os grãos são passados por uma série de rolos que esmagam, liberando a parte interna, conhecida como nibs de cacau. Esses nibs são então submetidos a um processo de torrefação em grandes fornos, onde o calor e o tempo são cuidadosamente controlados para intensificar o sabor. A torrefação é um dos segredos mais bem guardados na fabricação do chocolate, pois o tempo e a temperatura de torrefação determinam o perfil de sabor do cacau. Após a torrefação, os nibs são colocados em uma máquina que vibra, quebrando a casca e separando o interior gorduroso, conhecido como polpa, da casca externa. A polpa é a essência do chocolate, rica em sabor e aroma. Para extrair ainda mais sabor, a polpa é torrada em um torrador gigante, semelhante ao usado para café, onde a combinação de calor e pressão libera o licor de chocolate, uma pasta rica e espessa. Esse licor de chocolate contém a manteiga de cacau e os sólidos de cacau, que são separados em um processo subsequente. A manteiga de cacau é a parte mais gordurosa, enquanto os sólidos de cacau são transformados em pó. O licor é então misturado com outros ingredientes, como açúcar e leite em pó, para criar a base do chocolate. A manteiga de cacau é misturada com cacau em pó e outras gorduras vegetais para produzir um chocolate suave e cremoso, o segredo por trás da textura perfeita do Kit Kat. Finalmente, a mistura é submetida a um processo chamado conchagem, onde é continuamente misturada em uma máquina por várias horas. Esse processo reduz o tamanho das partículas de chocolate, resultando em uma textura fina e uniforme e intensifica o sabor.
A mistura é então aquecida e resfriada com precisão para evitar a formação de cristais indesejados, garantindo que o chocolate tenha o acabamento suave e brilhante que conhecemos e amamos. Com todo esse processo meticuloso, o cacau transforma-se em um chocolate de qualidade, pronto para ser moldado e combinado com os crocantes wafers que tornam o Kit Kat irresistível. A preparação das camadas de wafer do Kit Kat é uma verdadeira obra de engenharia e confeitaria. Tudo começa com a mistura da farinha e água para criar uma massa perfeita, projetada para resultar em wafers crocantes e leves. Esta massa é cuidadosamente formulada para garantir a textura ideal que contrasta perfeitamente com o chocolate. A mistura é transferida para moldes especialmente projetados, onde adquire a forma de grandes folhas de bolacha. Essas folhas são então enviadas para grandes fornos industriais, onde são assadas a uma temperatura precisa de cerca de 150 graus Celsius. O calor uniforme e controlado é crucial para garantir que os wafers fiquem crocantes, mas não queimem, resultando em uma textura perfeita. Após o processo de assamento, os wafers são cuidadosamente resfriados para garantir que mantenham sua crocância e integridade. Uma vez frios, é hora de montar as camadas. Cada wafer é cuidadosamente coberto com uma camada de recheio especial, que é uma mistura de licor de cacau e uma porção de barras de Kit Kat trituradas. Esta camada de recheio não só adiciona sabor, mas também ajuda a unir as camadas de wafer, criando a estrutura característica do Kit Kat. A montagem segue um processo preciso, onde uma camada de recheio é aplicada entre duas folhas de wafer, formando um sanduíche de camadas. Uma camada final de wafer é colocada por cima, completando a estrutura Kit Kat. Essa combinação de camadas é então ajustada para garantir que cada barra tenha a proporção perfeita de wafer e recheio, garantindo a crocância e o sabor consistente em cada mordida. O processo de montagem é realizado com extrema precisão para garantir que cada barra de Kit Kat tenha a mesma qualidade e textura. Uma vez que as camadas estão montadas, as barras são preparadas para a próxima fase, onde serão mergulhadas no chocolate e moldadas, completando o cônico e irresistível Kit Kat que todos conhecemos e amamos. A montagem e moldagem das barras de Kit Kat é uma fase crucial que transforma a combinação de wafer e recheio em um produto acabado e irresistível. O processo começa com o chocolate líquido, que é cuidadosamente preparado para alcançar a consistência perfeita, garantindo liso e uniforme. O chocolate derretido é então bombeado com precisão em moldes especialmente projetados. Cada molde é preenchido com uma camada generosa de chocolate líquido, que envolve completamente as camadas wafer e recheio. A combinação de calor e líquido faz com que o chocolate adira perfeitamente às camadas de wafer, criando um revestimento perfeito e uniforme. Depois que os moldes são preenchidos, as barras são transferidas para um túnel de resfriamento, onde o chocolate é solidificado. O resfriamento é um processo vital para garantir que o chocolate endureça adequadamente e adquira o acabamento brilhante e suave que caracteriza Kit Kat. Durante essa etapa, o chocolate passa por um controle de temperatura rigoroso, que evita a formação de cristais indesejados e garante que o produto final tenha a textura ideal. Uma vez que o chocolate tem esfriado e endurecido, as barras são cuidadosamente removidas dos moldes. Cada barra é inspecionada meticulosamente para garantir que não haja defeitos, como bolhas ou rachadura. As barras que não atendem aos padrões de qualidade são descartadas ou recicladas, garantindo que somente as melhores cheguem ao consumidor. Após a inspeção, as barras de Kit Kat são prontas para a etapa final, a embalagem. Cada barra é embalhada em um invólucro decorativo, projetado para preservar a frescura e proporcionar um apelo visual atraente. As barras embaladas são então movimentadas para o depósito, onde são armazenadas até serem enviadas para supermercados e varejistas ao redor do mundo. Com impressionantes 7 milhões de barras de Kit Kat produzidas diariamente, este chocolate é verdadeiramente um fenômeno global. Não apenas isso, mas a cada ano cerca de 1 bilhão de barras são consumidas apenas no Reino Unido. Isso equivale a aproximadamente 1.900 barras sendo saboreadas a cada minuto em todo o mundo. Essas estatísticas impressionantes ilustram o amor universal por esse clássico chocolate, que continua a conquistar corações e paladares desde sua introdução nos anos 1930. Além da enorme quantidade produzida, o Kit Kat também é conhecido por sua popularidade em diversos sabores e variações ao redor do mundo.
Desde edições limitadas e sabores inovadores até variações regionais, o Kit Kat sempre encontra maneiras de se reinventar e agradar aos fãs em cada canto do planeta. Se você ficou fascinado com o processo de fabricação e quer explorar ainda mais os segredos por trás dos produtos que amamos, não deixe de conferir nossos outros vídeos. Temos uma série de conteúdos envolventes e informativos que revelam como as coisas são feitas, desde o chocolate até itens do cotidiano. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Ative as notificações para ser o primeiro a saber quando novos vídeos são lançados. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.